Boa noite, pessoal. Para alguns ótima noite, para outros nem tanto assim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo do dia. E quando se fala de Fabrício Romano, notícias daqui para lá e da Europa para cá, quase sempre tem verdade, ou pelo menos meias verdades. Acredito que seja verdade, 30 milhões de euros por Luiz Guilherme, jogador que o Abel não confia. Jogador que o Abel mal utiliza. Tem verdade? Pode ser que tenha, e a gente pode no curso desse vídeo concluir que é um bom negócio do ponto de vista econômico e financeiro para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas pode ser que no final desse mesmo vídeo a gente entenda que para nós torcedores, mais ou menos. Se falava lá atrás, o Bruno Formiga, que existia uma certa reformulação no elenco do Palmeiras. E conforme vai passando o tempo, vai ficando claro que pode ter verdade. Hendrick já foi, já ia mesmo, o Estevão, idem, agora Luiz Guilherme e por aí vai. Essa venda, é claro que ela não é a venda do potencial máximo do jogador. E isso por quê? Porque ele não é utilizado pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira não acredita nele no mesmo ritmo que acredita nesse aí, no Rony. Então, conforme a gente vai vendendo jogadores para o mercado europeu, eu me orgulho dessa parte do Palmeiras de conseguir conectar o mercado europeu. Isso é muito legal, até para a gente ter uma tranquilidade de futuro, num futuro que pode ser incerto no ponto de vista da Leila, da patrocinadora, como fica para frente. Então, essa engrenagem do Palmeiras ela funciona muito bem e obrigado, muito melhor do que anos anteriores. Agora, o Luiz Guilherme acabou perdendo muitas vezes espaço para conectá-lo a uma venda talvez melhor, né? Então o Giovani foi o mesmo exemplo, acabou saindo para o Al-Sadd, time da assinatura do senhor Abel Ferreira. Inclusive, para você que está chegando nesse vídeo, tem live hoje no Não Importa o que Digam, para a gente tratar vários temas, inclusive ainda abrir um debate a respeito do momento aí técnico do Palmeiras referente ao último jogo, a nossa classificação da Libertadores e também para falar ainda sobre algumas declarações do Abel. Então, se você está vendo esse vídeo, no Não Importa o que Digam, você encontra as nossas transmissões ao vivo. Então, 30 milhões que tem as metas também, né? Meta de venda futura. Vamos falar aí de 170 milhões de reais. Pô, é uma venda ruim? Não, não é uma venda ruim. Só que a gente precisa começar a refletir essa venda acontecendo. Ou quais são os próximos passos? A gente contratou um jogador emprestado do futebol europeu, certo? Será que a gente vai contar com o Lázaro? Será que o Lázaro já atingiu minimamente os pré-requisitos mínimos para a gente defender uma compra do Palmeiras no final do curso do empréstimo? Qual que é a sua opinião se fosse para definir isso no final dessa temporada, pelo que você viu do Lázaro até aqui? Melhor do que isso. Lázaro joga do lado esquerdo, Luiz Guilherme não necessariamente. Para você, quem é mais jogador? O Lázaro, que a gente foi buscar no mercado europeu, formado pelo Flamengo, ou o Luiz Guilherme, que o Abel finge que ele não existe? Essa é a verdade. Em Campeonato Paulista, por exemplo, o Caio Paulista teve mais minutos em campo do que o Luiz Guilherme. Teve mais oportunidade de jogar no campo ofensivo do que o Luiz Guilherme. Então, dá para a gente concluir que o Luiz Guilherme passou muito longe de ser um dos jogadores preferidos pelo Abel. Só que eu havia colocado a imagem do Rony. E por que eu fiz isso? Porque há uma insistência clara, há uma desistência de alguns jogadores e que não imaginamos o porquê, e uma insistência em outros. Se o Luiz Guilherme deixar o Palmeiras hoje, o que a gente imagina? Tem uma volta do Dudu e tem o Felipe Anderson. Por esse ponto de vista, você fala, ok, vai sair um jogador que não tem gols, não tem... tem gol, lógico que tem um gol, mas não tem tanta relevância assim no time do Abel, na engrenagem do Abel, por culpa do Abel e por preferência do Abel, e vai chegar dois jogadores, um tá voltando de lesão e o outro vem com uma minutagem incrível. Inclusive uma curiosidade, olha essa cartinha aqui da EAFC do Felipe Anderson chamado Legado. Sabe o que é muito louco? O jogador que o Abel insiste em colocar dentro de campo, se a gente pegar o overall dele, seria quanto? 60? 68? Pois bem, essa é a homenagem, né, do EAFC ao legado de Felipe Anderson na Lazio e por que não no futebol europeu, né? Então assim, Felipe Anderson
é uma outra categoria de jogador. Lógico que sai Luiz Guilherme e entra Felipe Anderson, pô, com certeza o Palmeiras está mais respaldado, tanto em qualidade, quanto em experiência, quanto em um jogador para não sentir pressão, quanto numa certeza de um resultado esportivo. O Luiz Guilherme ainda não entrega isso para o Palmeiras e não entregou isso para o Abel, isso é um fato. Agora, conforme os nossos bons atletas da base vão saindo, aumenta uma exigência para contratações de nível e impacto para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então a gente não pode vender os nossos melhores jogadores da base para bons times, né? Ou para, não vou falar melhores porque não é o caso do West Ham, mas é o caso do Chelsea, é o caso do Real Madrid, e contratar Tabata para depois emprestar, contratar o Merentiel para depois te eliminar de uma Libertadores. Então, há acertos e há erros nesses planejamentos do Palmeiras, certo? Então nada adianta comemorar e comemorar uma receita que já passa há muito tempo de 1 bi na nossa categoria de base, sendo que a gente olha para o clube e é lógico que o custo de operação do Palmeiras nos últimos anos aumentou muito. Isso eu estou falando de salário de treinador e comissão, salário dos jogadores, pagar em dia, isso tudo, se você pega o custo de operação hoje, que o Palmeiras forma jogadores na base e lucra muito com isso, e de anos anteriores, a gente acabava acumulando dívidas porque a gente não tinha esse fluxo de caixa tão importante quanto hoje, vindo da categoria de base. Então, por que se cobra tanto uma reposição à altura? Porque os melhores estão vindo buscar os nossos melhores. E ainda não é o que a gente faz no mercado. Ontem o Abel Ferreira, inclusive, deu uma resposta falando que é muito difícil responder um substituto para o Endrick porque não existe. E de fato não existe. Agora, será que não existe uma distância de perspectiva para futuro? Qual que é a nossa perspectiva para futuro? Ou o futebol brasileiro ele só trabalha o presente? Porque se a gente vende o nosso futuro e o nosso presente pensando no futuro próximo é o Rony, por exemplo, eu estou usando o exemplo do Rony, mas servia Gabriel Menino, entre outros, até a baixa que vive o Veiga agora, para Mundial, que está logo ali. Será que a gente está pensando com responsabilidade no nosso futuro próximo? Eu não estou nem falando no futuro lá na frente, porque quando o futebol europeu capta um jogador como o Endrick, é possível que se tudo der errado ou se não der tão certo, ele fique lá 7 anos, 5 anos, que eu acho muito difícil ele bater e voltar com a qualidade que ele tem. E os jogadores que a gente está confiando para um projeto de presente e de futuro próximo, dá para confiar nisso? Então, Luiz Guilherme sair, que eu falei para vocês, 170 milhões e tudo mais. Então, ponto de vista econômico-financeiro do clube, ótimo. E do ponto de vista de você, torcedor? Você viu o que você esperava do Luiz Guilherme? Você viu aquilo que você esperava do Giovani? Você viu aquilo que você esperava do próprio Endrick num todo? E o Estevão? E o Estevão? Que se sair também é perto do Mundial de Clubes de 2025, né? Depois do Mundial. E aí? Então, legal, a gente tem produzido os melhores jogadores. O Abel, inclusive, ele reclama disso, é fato. Ele fala quantos jogadores a gente tem que colocar em campo, ou que eu coloco em campo, porque é o planejamento do clube. Ele deixa isso muito claro, não é o planejamento dele, é o planejamento do clube. E ele coloca que isso tem uma dificuldade para ele, que é pensar no resultado esportivo e pensar na venda. Mas qual é a exigência dele em colocar em campo aquilo que a gente contrata e, melhor do que isso, exigir aquilo que se tem que contratar? Então é por isso que eu falei para vocês, 170 milhões? Pode ser só para despesas, pode ser só 170 milhões. O que representa para você, torcedor? Legal, Luiz Guilherme foi vendido 170 milhões, legal. O meu time tem mais elenco que o rival, ou que o Corinthians, né? Quando eu falo de rival, Corinthians, não é Flamengo. Muita gente, já é o Flamengo, não, o Corinthians. Mas se eu tenho mais elenco e não uso, o que adianta você ter mais elenco também? O que adianta elogiar alguns processos que não definitivamente eles vão para dentro de campo? Esse é o ponto que eu trago para cá para a gente refletir. Nada adianta comemorar a venda do Luiz Guilherme se a nossa reposição é horrível, sucateada, ruim. A gente vai falar disso na nossa transmissão também. Tem isso e tem um monte de outras notícias e outras situações para a gente conversar. Então, se você ainda não é inscrito lá no Não Importa o Que Digam, se inscreve também. Se você curtiu a ideia do vídeo, comenta e compartilha essa ideia que é muito legal. Num todo, e aí, Fernando? Eu acho que há momentos que você tem que pagar o preço. Eu não venderia. O Luiz Guilherme eu não venderia. 170 milhões, ok, eu não venderia. Não venderia. Porque se o clube rejeita mais de 100 pelo Rony, por que eu acho bom negócio 170 no Luiz Guilherme que me entrega futuro?
Será que dá tanto trabalho assim convencer um jogador que já é da nossa casa pelo resultado desportivo e pelo projeto desportivo daqui? Porque a gente consegue muito isso nos questionáveis. Você já se questionou? Mas nos caras que é prata da casa a gente não consegue. Por quê? Porque o clube olha, né, com cifrão para esses jogadores. Precisa desse dinheiro para gerar fluxo de caixa. Esse é o ponto que eu queria debater com vocês. Porque o clube não pensa duas vezes em rejeitar a proposta pelo Gustavo Gomes, pelo Rony, já perceberam isso? Pelo Veiga, mas pelos da base vende rapidinho. É muito louco, né? É mais difícil você segurar um moleque que você formou do que segurar um cara que já veio de outro clube? Questione-se, palmeirense. Eu quero muito saber a sua opinião aqui embaixo. Por que é mais difícil? Conta pra mim aqui embaixo. Eu tenho várias dúvidas, né? Certezas realmente nenhuma, porque o futebol, realmente algumas coisas que acontecem fogem muito da característica de outros negócios, né? Realmente é curioso. O curioso caso daqueles que você forma, daqueles que têm o coração verde, é mais difícil de segurá-los porque o dinheiro é muito grande, ok. Mas aqueles que o dinheiro também é muito grande e que você nem fez esforço para poder formar, esses a gente segura com a maior facilidade do mundo, aumenta salário e dá contrato de 7 anos, 5 anos, 4 anos, empresta esses jogadores. É muito louco isso, né? E coloca na calculadora quanto custa um jogador desse, quanto custa um bagrinho desse e quanto custa um bom desse. E aí? 170 milhões é muito relevante assim? Queria saber a sua opinião. Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima e valeu, rapaziada.